Existe um lugar na fenda da rocha, bem junto a ti, em tua presença, em tua presença. Existe um lugar aconchegado em teu coração, em tua presença, em tua presença. Existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir, onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, vou me esconder, tu és meu prazer. Em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Existe um lugar na fenda da rocha, bem junto a ti, em tua presença, em tua presença. Existe um lugar aconchegado ao teu coração, em tua presença, em tua presença. Existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir, onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar. Em tua presença, Senhor,
onde eu quero habitar. Em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Louvado seja Deus, engrandecido seja teu santo nome. Realmente na presença de Deus é o melhor lugar onde nós podemos estar, onde nós podemos habitar. Sejam bem-vindos à casa de Deus, um prazer encontrá-los aqui, uma alegria tremenda poder junto com vocês crescermos na graça e no conhecimento do Senhor nosso Deus. Deus os abençoe, queridos. A palavra de Deus lá em Romanos capítulo 12, versículo 1 diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É interessante que o apóstolo Paulo faz um apelo tremendo nesse texto aqui, dizendo do desejo que ele tem, do anseio do seu coração, que nós, cristãos, apresentemos a Deus a nossa vida por inteiro. Quando ele diz, apresenteis vossos corpos, ele diz a vida por inteiro. Você do jeito que você é, do jeito que Deus te criou, do jeito que Deus te formou. É assim que Deus quer que você o cultue. É assim que Deus quer que você o adore. E é lógico que ele fala de algumas condições para você adorar a Deus, dizendo é algo que você sente, algo que tem vida, algo que emana do seu coração para o coração de Deus. Mas ele também disse que é algo separado para ele, não se mistura. Não coloque outra pessoa no meio, não coloque alguém no meio, por isso ele diz santo, Deus é o único. E também ele diz que é agradável a Deus. E interessante que ele termina dizendo que é o vosso culto racional. Ou seja, dentro do que nós podemos apresentar para Deus. Deus não exige de nós aquilo que não podemos. Deus não exige de nós aquilo que não está na nossa capacidade. Por isso, ele diz culto racional. Pense no que você está fazendo. Louve com seu coração, louve com a sua alma. Que essa noite você possa apresentar assim diante do Senhor nosso Deus. Vamos ficar em pé, vamos falar com Deus. Ó Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos porque realmente a tua presença é tudo que nós queremos, ó Pai. Estar no teu altar é o nosso desejo, ó Pai. Queremos realmente estar sempre junto do Senhor, aconchegado, ó Deus, ao teu peito, sentindo o pulsar do teu coração, ó Deus, sentindo realmente que a tua graça é valiosa, muito mais valiosa do que tudo neste mundo, ó Pai, porque o Senhor nos alcança através dela. Obrigado, Senhor, porque teu Santo Espírito aquece o nosso coração, aquece a nossa alma, nos incendeia para estarmos nesta noite louvando e exaltando o teu santo nome, ó Pai. Rogamos, Senhor, que tu venhas nos abençoar, que teu Santo Espírito venha cirandar no nosso meio, falar aos nossos corações, ministrar a nossa alma, ó Deus, e dar-nos alegria de realmente podermos a cada dia crescer no conhecimento da graça do teu Filho Jesus Cristo, ó Pai. É em nome dele que nós oramos, é em nome dele que nós te bendizemos. Amém. Podemos sentar, vamos passar os nossos avisos. Primeiro nós queremos lembrar aí que no dia 24 teremos o chá da primavera, né? Você está convidado a se convidar. Primeira coisa, convidado a se convidar. Olhe para você mesmo, eu vou, né? Eu vou. Procure a Adriana, não sei se a Adriana não veio hoje, né? Tá lá atrás, desculpa, Adriana. A Adriana está lá atrás, procure a Adriana para adquirir o seu ingresso e também, se você quiser ser um patrocinador vendendo esses ingressos, você procura a Adriana que ela estará lá para dar para você. R$15, aproveite, seja bondoso, caridoso, compre 2, fique com um e entregue outro. Hã? A R$35, eu estou diminuindo o preço, Adriana. Esse é o desejo do meu coração. Então, R$35, né?
Então procure a Adriana e realmente abençoe uma pessoa doando um ingresso e tal. Ok? O nosso site, né? Você pode acessar a IPI, sertanópolis.com.br. As nossas mensagens, o nosso culto é transmitido através desse site. E você lá pode ter muito mais informações a respeito da igreja. Também nós teremos Noite do Pijama no final deste mês, né? Depois nós teremos mais informações no final de semana, teremos mais informações a respeito da Noite de Pijama. Filho, esteja cobrando a mãe e do pai aí para não esquecer, né? Desse momento tão especial para vocês. Vai ser uma noite bem especial para as crianças, bem legal, assim, bem na linguagem de vocês, né? Próximo? Acabou? Então eu tenho mais um. Lembrando que no próximo domingo é culto de aniversário da nossa igreja. Na verdade, o aniversário da nossa igreja é dia 9. Mas domingo nós estaremos celebrando o nosso culto de louvor, adoração a Deus, por 83 anos de aniversário da nossa igreja, né? Nossa igreja é mais experiente do que a nossa cidade, né? Deus tem realmente nos dado esse privilégio de ver que a nossa igreja tem alcançado essa bênção de estar acima, né? Acima da nossa cidade em questão de experiência, de vida com Deus, de comunhão com os irmãos. Isso é muito bom, isso é maravilhoso. Então, domingo estaremos aqui louvando a Deus às 19h30. Você esteja convidando alguém aí, né? Não esqueça de convidar alguém para estarmos celebrando juntos ao nosso Deus pelo aniversário da nossa igreja. Ministério de Louvor, por favor, venha à frente. E enquanto no Ministério de Louvor cante esta primeira música, nós queremos chamar, né? Chamamos aqui à frente o Ministério de Intercessão e também as pessoas que estão na segunda, terceira e quarta semana da sua campanha de oração, né? Você, a semana passada, não sei se você iniciou e não pegou o seu cartãozinho. Se você iniciou a semana passada e não pegou o seu cartãozinho, você pode pegar, né? E quem quiser iniciar essa semana, no final nós daremos a oportunidade de você começar a sua campanha. Então, o Ministério de Intercessão vem à frente para estar orando pelos nossos irmãos que estarão apresentando-se aqui diante da igreja, diante de Deus, no seu altar, para agradecer a Deus e colocar os pedidos dos nossos irmãos no altar do Senhor. Enquanto isso, o Ministério de Louvor nos conduz a Deus em adoração. E você que não vai participar da campanha, vamos ficar em pé, louve ao Senhor e engrandeça o nome do nosso Deus.
Graça e paz, boa noite a todos, bem-vindos à casa do Senhor. Quantos aqui vieram procurar mais de Deus, vieram buscar mais de Deus? Amém? Eu digo para vocês que Deus no silêncio responde aquilo que tu busca. Amém? Procuro a Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero Chamamos as crianças e os responsáveis pelo culto infantil, vir à frente, de 3 a 8 anos. As crianças, venham. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos pelas crianças que estão presentes no nosso culto, a Deus, e pela sua participação de um modo especial agora, Deus, na sua classe. Nós vamos aprender da tua palavra. Rogamos que o Senhor esteja abençoando a Ingrid, colocando nos seus lábios, ó Deus, a palavra do Senhor para que ela fale a esses coraçõezinhos, em nome de Jesus. Amém. Vamos na bênção. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração ao Deus Criador, ao Deus que tudo faz, que tudo executa, ao Deus que cuida, que zela, ao Deus que restaura, que renova, que transforma. Aleluia, Senhor, a tua glória se faz presente neste lugar. Para ele são todas
Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. A Ele a glória para todos sempre, sempre. Amém? Agradeço a oportunidade dos pastores da nossa igreja por estar aqui hoje trazendo a mensagem, que o Senhor possa estar falando ao nosso coração. Eu gostaria de, neste momento, estar orando. Os irmãos podem baixar as suas cabeças. Pai, estamos na sua presença, Senhor. Muito obrigado por essa noite, Pai. Obrigado por cada pessoa que entrou aqui nessa igreja, Pai. Se estamos aqui, Pai, é por um motivo. Jesus Cristo, ressurreto dos mortos, que veio para nos salvar, que veio para nos dar vida em abundância. Por isso estamos reunidos, Pai, com o único propósito, Pai, de estar na sua presença, aprender a sua palavra, louvar o teu nome com cânticos, Pai. Orar, Senhor, para assim a tua palavra ser executada aqui nessa terra, Pai, pois somos seus filhos, Pai. Esteja nos conduzindo em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode colocar, para fazer um favor? Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Mateus, capítulo 24, do 4 ao 13. Vocês podem também acompanhar comigo ali no Data Show. Amém? Amém. Diz assim: E Jesus respondendo-lhe disse: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são um princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Amém? Amém. Esse texto, Jesus já predisse e nos falou a respeito de momentos difíceis que nós iríamos passar. De tribulações, de dificuldades, de coisas que nós não estamos acostumados a passar, né? E hoje nós já sentimos que nós estamos vivendo tempos difíceis, onde nós vemos que o amor está se esfriando, as pessoas já não têm mais apreço, já não têm mais amor um com os outros, o aumento da iniquidade, todas essas coisas, nós já vemos guerras, nós já vemos tribulações, nós vemos também problemas do nosso dia a dia, que nós não conseguimos lidar. Ou seja, nós temos vivido uma vida já atribulada, nós temos passado por muitas dificuldades. E nesse texto Jesus já disse que a causa disso tudo é o esfriamento do amor, e nós temos visto isso acontecer, né? Mas ele também diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. E às vezes eu fico imaginando, mas como nós vamos perseverar até o fim? Nós não temos força alguma para perseverar até o fim. Na palavra ali diz que esse é só o princípio das dores, ou seja, ainda virão muito mais coisas que nós iremos passar, se assim for da vontade de Deus. Mas como nós podemos perseverar até o fim? Então eu gostaria de falar um pouco a respeito sobre a esperança e a fé nessa noite. E tem um ditado popular que diz o seguinte: alguém conhece esse ditado? Acho que todo mundo conhece, né? Acho que todo mundo usa normalmente para incentivar uma pessoa, né? Vai lá, a esperança é a última que morre e tal. E eu concordo, eu acho que realmente a esperança é a última que morre, porque primeiro morre a fé. A fé morre primeiro. A fé morre antes da esperança. Vou dar alguns exemplos, né? Se você perde a fé no seu potencial, no seu desempenho em alguma empresa, automaticamente a sua esperança de ser promovido, ela também já
se esvai, você já não tem confiança, né, que você pode ser promovido. Ou se você perder a fé numa medicação que você está tomando e você fala, eu não acredito que esse remédio vá fazer efeito, automaticamente a sua esperança de ser curado, de uma melhora, automaticamente ela se esvai. E tem também algo do nosso dia a dia, né? Se você perde a fé no técnico do seu time de futebol, provavelmente a esperança de um campeonato ganho, ela também já foi por água abaixo. Você perdeu a fé nele, você acha que ele não está montando bem o time, você perde a fé nos jogadores. Então, eu acredito que primeiro morre a fé e depois morre a esperança. E tem muitas coisas no nosso atual cenário que tem nos feito perder a fé e a esperança. Por exemplo, a atual incredulidade no nosso sistema político de governo, ele tem gerado desesperança no tocante à justiça social e ao desenvolvimento econômico do nosso país. Ou seja, se nós não temos fé num sistema político, automaticamente as nossas esperanças de algo se melhorar, de acontecer justiça no nosso país, na nossa cidade, automaticamente nós perdemos todas as esperanças se nós não acreditarmos no nosso sistema. Que realmente o nosso sistema político hoje, ele está falido. Ele estava programado até então para falir o nosso país. E com certeza nós perdemos a fé nele. Tem até pessoas, inclusive um pouco mais velhas, que já veem isso faz muito tempo, né? Não é uma coisa que vem de agora. Outro exemplo, que a atual incredulidade no casamento tem gerado desesperança no tocante a relacionamentos fortes e duradouros em todos os níveis. As pessoas hoje não acreditam mais no casamento. Elas não acreditam, elas acham que... a gente teve uma notícia algumas semanas, né, de um casal de jornalistas muito famosos, né, que se separaram. E eu acredito que todo mundo ficou abismado. Depois de 26 anos de casamento, eles se separaram. E isso repercutiu de uma forma que as pessoas começaram a falar, não, eu não acredito mais no amor, eu não acredito mais nos relacionamentos. Então, hoje é outra coisa que nós não depositamos mais a nossa fé. E o último aqui é que a atual incredulidade nas religiões tem gerado desesperança no tocante ao entendimento do controle soberano e benéfico de um ser superior. Ou seja, hoje as pessoas elas não buscam mais religiões. Antigamente, os mais antigos sempre falavam, né, que é bom que todos tenham uma religião, né? Ninguém nunca me perguntou isso, mas eu voltaria a pergunta por quê, né? Por que é bom que todos tenham uma religião? Hoje nós vemos várias religiões que pregam o assassinato, que pregam várias coisas que não dizem respeito a coisas que nos trazem esperança de um futuro melhor. São religiões voltadas para si, tem líderes às vezes corruptos. Então, nós não temos mais fé nas religiões, as pessoas não têm mais fé nas religiões. Elas estão caindo em descrédito. Então, a primeira resolução que nós temos é que a fé nas coisas, pessoas e circunstâncias não produzem em nós nenhum tipo de esperança legítima. Porque para se obter uma esperança completa, precisa-se depositar a fé em algo ou alguém imutável, incapaz de falhar e incapaz de mentir. Nós não podemos acreditar em coisas que são falíveis. Você não pode acreditar, colocar fé no seu emprego. Você pode perder o seu emprego. Você não pode colocar a sua fé em outra pessoa, numa circunstância, num poder aquisitivo. Isso vai te trazer uma esperança ilegítima, porque a qualquer momento tudo pode desmoronar, você vai ter que se reconstruir. Então, eu acredito que a fé legítima é só em alguém que não falha, só em alguém que tem esse poder de ser imutável, de nunca falhar. E esse alguém é Deus. Amém? Em Números 23:19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Ou seja, a palavra diz a respeito do nosso Deus como a única solução para todas as coisas. Porque Ele é um ser que não mente,
Ele é um ser que não se arrepende, Ele nunca deixa de cumprir as suas promessas, bem diferente de todas aquelas outras coisas que eu falei aqui que tem caído em descrédito. Provérbios 3, de 5 a 6 diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Ou seja, nem o nosso próprio coração é confiável. Você não pode depositar sua fé, inclusive em você, no seu potencial. Você precisa se apoiar no entendimento do Senhor. E o que eu queria dizer a respeito de confiar no Senhor? Eu acredito que existe uma qualidade do Senhor que une todas as coisas e que é aquilo que a gente deveria focar, que é o amor. Eu acredito que a fé morre primeiro, a esperança é a última que morre, porém o amor opera a ressurreição de ambas, amém? O amor de Jesus Cristo opera em nós a ressurreição da fé e da esperança, porque Jesus Cristo tanto amou que nos deu uma nova fé, baseada na graça e misericórdia, gerando um caminho de esperança rumo à felicidade eterna, favor esse merecido, porém real e verdadeiro. O amor, ele restaura todas as coisas, ele nos resgata de um mar de dúvidas, de idolatria, por outras coisas que não sejam Jesus. O amor, ele restaurou a nossa natureza caída, nos jogando nos braços de Deus através da cruz do Calvário. Ou seja, o amor, ele nos volta à essência de dependentes de Deus. Quando nós entendemos que nós somos amados, as circunstâncias já não mais importam. Hoje temos a noite de esperança, nós podemos ter esperança nesse amor, porque esse amor, ele restaura. E eu trouxe alguns versículos para a gente meditar. 1 Coríntios 13 diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três, mas o maior desse é o amor. Acima de tudo, diz Colossenses 3,14, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Romanos 8:39 diz: nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. 1 João 4:9-10, foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E Romanos 8:28, que eu acho que traduz e resume o que eu estou querendo dizer hoje. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O que eu gostaria de dizer hoje, nessa breve meditação, é que você não deve apoiar a sua confiança em coisas que não são Deus, coisas que não são imutáveis, coisas que não te amam. A única fonte de todo amor é o nosso Deus. E a conclusão é: a fé no amor incondicional e imutável de Jesus Cristo produz a legítima esperança que move os filhos de Deus, de que foram amados, são amados e sempre serão amados por Deus, de eternidade a eternidade. Amém? Essa é a nossa esperança. Nós fomos amados, nós somos amados e sempre seremos amados por Deus. É a única coisa que nós precisamos depositar a nossa fé. Em meio a um turbilhão de notícias, em meio a um turbilhão de coisas que vem acontecendo no nosso país, na nossa vida pessoal, nós só devemos nos apoiar no amor de Cristo. Ele não nos criou para destruição, meus irmãos, meus amigos. Nós somos filhos de Deus. Se nós confiamos em Jesus Cristo, nós podemos ter a certeza do amanhã. Nós podemos ter a certeza da eternidade. Nós podemos ter a certeza que Deus nunca irá nos abandonar. Como diz o versículo, todas as coisas vão contribuir para o nosso bem. Então, por isso, tenha alegria em se apegar ao amor do Senhor. Porque não existe amor
mais perfeito do que esse. A fé e a esperança foram salvas pelo amor. Foram salvas pelo amor de Jesus Cristo lá naquela cruz. Se nós estávamos destinados a um futuro imperfeito, a uma vida de tristeza, o Senhor nos resgatou na cruz do Calvário. E Ele pode te dar uma nova vida. Ele está me dando a cada dia uma nova vida, está nos dando a cada dia uma nova vida. Que o Senhor possa te abençoar e que você possa depositar a sua fé em Jesus Cristo, porque Ele é o amor, Ele é a palavra de Deus, Ele é o nosso Pai. Amém? Amém. Eu gostaria de chamar o ministério de louvor aqui em cima. Eu gostaria que vocês se colocassem em pé. E essa canção diz que eu creio que Tu és a cura, eu creio que Tu és tudo para mim, eu confio em Ti. Hoje em dia, muito tem se falado sobre autoajuda, hoje em dia, muito tem se falado sobre tantas outras coisas, de como nós podemos melhorar a nossa vida, de como nós podemos fazer coisas para melhorar a nossa vida, de como a gente pode dar um passo, mas eu acredito que o amor nos alcança. Amém? Eu acredito que o amor nos alcança. Por isso, peça ao Senhor nessa noite. Vamos estar num momento de oração. Abaixe sua cabeça e vamos pedir ao Senhor que venha estar nos abraçando com os braços de amor, que Ele possa vir curar o nosso interior, que Ele possa vir nos mostrar que Ele é o autor da nossa fé, que Ele é a nossa única esperança e que nos braços de Jesus nós podemos ter a certeza de que o melhor dele está sendo feito a cada dia em nossas vidas, pois nós somos o alvo da graça de Deus, nós somos o alvo da misericórdia de Deus. Nem os próprios anjos foram alvo de obra redentora tão grande quanto a nossa. Nós podemos ter a noção da importância, de quanto nós somos importantes para o Senhor. Você pode ter essa noção? Eu te convido a pedir para Jesus Cristo de Nazaré soprar no seu ouvido, em meio a tantas vozes que eu sei que às vezes você está ouvindo, em meio a tantas coisas que têm acontecido na sua vida, em meio a tantas coisas que às vezes você ouve, aquilo te traz uma desesperança, aquilo te traz uma falta de fé, uma falta de confiança. Você já não confia em mais ninguém. Você já não confia nas pessoas, nas situações. Você se sente um fracassado. Mas isso é porque você está olhando para o lado errado. Mas isso é porque nós não depositamos a nossa confiança em Jesus Cristo. Se aquele que deu o seu filho, o seu único filho naquela cruz, Ele não nos daria todas as coisas. Até nós que somos maus, nós damos boas coisas para os nossos filhos, porque você não confia que o Pai te dará o melhor, mesmo que não seja aquilo que você queira. Por isso nós podemos confiar nesse amor. Esse amor, esse amor, esse amor que nos cura, esse amor, esse amor, esse amor que nos livrou,
ao Senhor que Ele vai te curar. Eu creio. Nós convidamos as pessoas que estão na quinta, sexta e sétima semana para que venham à frente para se colocarem diante de Deus. Os nossos intercessores também, por favor, venham à frente. E quem quer começar a sua campanha hoje, venha também à frente. E depois você pega o seu cartão aqui sobre a mesa e leva para você lembrar do dia que você iniciou, do dia que você vai estar realmente encerrando a sua campanha. Então vamos continuar no louvor, adoração ao Senhor, enquanto os irmãos estarão aqui orando por você. Me levas pelo
Amanhã é um dia muito especial, não é verdade? O dia da proclamação da nossa independência, do aniversário da proclamação da independência do Brasil. Eu creio que devemos estar orando pelo nosso país. Nós estamos prestes a entrar num momento muito especial também de eleições. Então vamos estar orando, vamos estar intercedendo pelo nosso país, buscando a direção de Deus para que realmente essa eleição seja segundo o propósito do Senhor, para que o nosso país seja abençoado, a nossa cidade seja abençoada. Eu vou pedir a Marília que vem estar aqui à frente, orando pelo nosso país, pela nossa cidade, também nas eleições, para que Deus realmente faça o melhor para nós. Senhor, nós te rendemos graças porque o Senhor tem nos abençoado nessa noite, o Senhor tem ministrado aos nossos corações, o Senhor está com os seus ouvidos atentos ao nosso clamor, e nós te agradecemos porque podemos ter esse tempo na sua presença enquanto igreja. E agora, enquanto corpo de Cristo, Senhor, nós nos unimos para clamar, ó Deus, pela nossa nação. O Senhor sabe tudo, ó Deus, que envolve o nosso país, coisas que nós nem imaginamos em todos os âmbitos, mas o Senhor conhece. E nós clamamos, Senhor, assim como esse cântico diz que o Senhor é o Jesus que cura, o Senhor venha curar, restaurar a nossa nação, Pai. Que a tua bênção esteja sobre o nosso povo, sobre esse território, que nós possamos ver a boa mão do Senhor mudando a história da nossa nação, ó Pai. Que o Senhor levante homens íntegros, mulheres íntegras, ó Deus, para te servir através da política também. E que eles sejam achados fiéis naquilo que o Senhor está colocando nas suas mãos, Pai. Abençoa a nossa cidade aqui também. Que a tua bênção esteja sobre nós nesse tempo de eleição também. Livra-nos de confusões, de contendas. Que nós possamos ter os nossos olhos voltados para ti e buscar em ti soluções para os nossos desafios diários. Isso eu coloco nas suas mãos, Pai, confiando que o Senhor tem o melhor para nós. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, a unção e a direção do Espírito Santo de Deus vos abençoe e vos guarde, hoje e sempre. Amém.